Está com uma perguntinha do Sidney, que também tem a ver com ejaculação precoce. Olha só, ele é de Cabo Verde e pergunta, como podemos acabar com a ejaculação precoce? Outra dúvida é que tem uma pele envolvendo a cabeça do meu pênis. Isso atrapalha a relação sexual. Como tratar esse problema? Bom dia, Tatiana. É um prazer estar de volta aqui no seu programa. Obrigada, Renato. Ele falou de duas doenças, né? Ele tem essa pele que está atrapalhando para ter relação, ele descreveu exatamente a fimose, nesse caso, faça uma cirurgia na qual se retira essa pele e resolve esse problema. A ejaculação precoce, que é essa dificuldade em controle, ter uma ejaculação mais rápida do que o necessário para ter um bom relacionamento sexual, ela exige um tratamento, muitas vezes medicamentoso, combinado com tratamento com apoio de psicoterapia. E tem sucesso com esse tipo de tratamento. Que é o que o doutor falou. Exatamente. Aí, né? Cada vez mais frequente e dá para tratar, né? Quer dizer, não precisa lidar com tanto tabu com essa questão, existem drogas novas que estão aparecendo, existem drogas que já existem, que já estão no mercado e funcionam, associado com uma boa terapia, tem uma boa chance de sucesso. João agora nos pergunta o seguinte, as dúvidas são muitas, ele diz, realmente o tema saúde do homem é um paradoxo, pois apesar dos problemas, nós homens temos vergonha de falar sobre isso com a frequência que deveríamos, ele mesmo reconhece, né, doutor? Eu particularmente deveria consultar um sexólogo, mas não vou, ele está dizendo que não consegue, tem problema com isso. Ele diz que tem um pênis de 10 centímetros ereto. Isso é normal? Ele pergunta. Sou muito complexado com isso. Nunca, jamais, em toda a minha vida, vi um homem com um membro tão pequeno quanto o meu. O funcionamento na hora H é insatisfatório. Muitas vezes o pênis sai da vagina em posições mais exóticas. O orgasmo chega rápido demais ou o ato sexual demora demais sem chegar ao orgasmo. Afinal, o que está acontecendo? Ele pergunta, doutor Renato. Ele mesmo já percebeu que é bastante complexo, porque ele queixou de muitas coisas de uma vez só, né? A questão do tamanho do pênis, existem estudos que mostram que em torno de 11, 12 centímetros é um tamanho normal. E assim como tem pessoas mais altas, pessoas mais baixas, existem pênis maiores e menores. Então 10 centímetros, que é o caso dele, não tem nada de anormal, não tem nada de anormal. Né? Inclusive tem estudos em pessoas que tiveram seu pênis parcialmente amputados por câncer e outras doenças, com restos de pênis, um remanescente de pênis menor, que isso consegue ter atividade sexual. Então esse em princípio não é o problema. Agora ele percebeu uma coisa muito clara, que o homem demora para procurar um médico. Então provavelmente ele vai obter informações em outros lugares. E nisso as mulheres estão bastante na nossa frente. Porque para cada homem que vai no médico fazer um check-up, 6 mulheres vão fazer o check-up. A diferença é que a mulher não põe no jornal. Ela vai, já está acostumada, faz parte da cultura, e o homem, cada vez que vai, faz piada, todo mundo fica sabendo, tudo aquela coisa. Mas estamos dando um passo grande já, os homens estão reconhecendo que existe o problema. E acho que dentro de alguns anos vamos estar chegando perto das mulheres, esse é o objetivo. Mas certamente ele precisa se vincular a um urologista, fazer o seu check-up de saúde, que ele mesmo reconheceu que tem dificuldade em fazer, abordar todas essas questões, tem que ser um médico com quem ele tem uma boa empatia, abordar a questão do quanto que se incomoda. A ejaculação precoce não tem a ver com o tamanho do pênis, mas também é um outro problema associado à ansiedade. E tem bastante coisa para ser tratado nesse seu telespectador. E tem que ir atrás de um especialista já, tem que ser especialista, né, e vincular ele. Com certeza. O João Batista, de Italva, no Rio de Janeiro, pergunta o seguinte. Há cerca de 3 anos fui submetido a uma cirurgia para a retirada da próstata devido a um câncer. Desde então sofro de estenose, sendo vítima de sintomas como diminuição do jato urinário, esforço miccional, etc. Acordo várias vezes durante a noite para urinar. Tenho gotejamento de urina após terminar a micção e necessidade de urinar várias vezes ao dia. Os tratamentos que têm sido submetidos, como dilatação e uretroplastia durante esse tempo, não têm tido muito sucesso. O problema se repete constantemente, me causando sofrimento, constrangimento e muita tristeza. Gostaria de saber se existe alguma nova técnica, algum milagre, ele pergunta, que me devolva a alegria e uma boa qualidade de vida. Esse o telespectador foi vítima do câncer da próstata, depois do câncer de pele é o câncer mais comum que tem no homem, né? É extremamente importante, daí provavelmente ele foi pego logo no começo, foi tratado. Nesse caso, só para explicar o porquê que ocorre esse estreitamento, estenose e estreitamento é a mesma coisa, né? Retira-se a próstata e faz uma costura entre a bexiga e a uretra, que é o canal. Então a próstata é totalmente retirada porque nela contém um câncer, né? E raramente essa costura, essa sutura pode estreitar. A própria uretra, pela permanência da sonda e tal, pode se estreitar. Existe tratamento. Às vezes o tratamento não tem o resultado que a gente quer logo de imediato e mais de uma cirurgia é necessária. Provavelmente é o caso dele. Então existe tratamento, a resposta existe tratamento. Talvez a velocidade desse resultado
não esteja vindo na velocidade que ele almeja, então ele está um pouco frustrado. Sim. Mas um pouco de paciência. Porque ele parece estar bastante incomodado, né? Que realmente Exatamente. dificuldade para urinar, gotejamento de urina, né? Quer dizer, isso são incômodos realmente que no dia a dia, sem dúvida né? nenhuma. Eu acho que ele tem que ter como um fato que o estimule é que ele foi curado de um câncer de próstata, né? Uma doença que poderia matá-lo. Então o resto é efeito colateral de uma cirurgia, no caso dele foi mais que a média, a grande maioria não tem nenhum problema relacionado a isso no pós-operatório. E ele vai ter que lidar com esses sintomas, com esses problemas e vai ficar bom. A Patrícia Batista pergunta o seguinte, ela diz que mora na Alemanha, tem um filho de 6 anos. Gostaria de saber como agir, pois várias vezes já flagrei ele se masturbando. O filho tem 6 anos. Não sei como agir e também não sei se é normal, pois ele ainda é muito pequeno. Desde já agradeço, parabéns pelo programa. Patrícia, doutor Renato. A Patrícia tem um filho normal, né? A masturbação é um ato normal nos seres humanos, em muitos animais. E a primeira atitude que ela deve tomar é não tratar o filho dela como um extraterrestre. Ele é uma criança normal. Então deve oportunamente explicar que isso culturalmente se faz em um ambiente privativo, evitar excesso de repressão, isso vai ter consequências mais para frente, também não deve ser estimulada em excesso. Mas quer dizer, tratar com naturalidade. Naturalidade, é a primeira orientação. Tem uma idade, mais ou menos, Não uma tem. estimativa para que isso comece? Não tem idade. Renato. No passado acreditava-se que na adolescência, na puberdade, quando começavam os hormônios, a ter uma produção maior de hormônios, que isso se intensificava. Mas hoje já se sabe que a criança, desde muito pequena, se masturba. E às vezes a criança não tem nem consciência disso. Ela faz algum ato que gera algum prazer, ela não tem essa consciência de que é uma coisa que está fazendo um sexo, uma coisa assim, com esse peso que os adultos dão para isso. Então a melhor forma de tratar, a gente até fala tratar, parece que está falando de uma doença, não é. A melhor forma de lidar com esse problema, com essa situação, é com naturalidade. Né? Obrigada pela presença, viu, doutor? Chegamos ao final de mais uma edição do Estilo e Saúde. Não esqueça, se você deseja participar com suas dúvidas, sugestões ou temas para sextas-feiras, escreva para a gente. Nosso e-mail é estiloesaude@recordnewstv.com.br. Obrigada pela companhia e até o próximo